Meus irmãos, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13, Jesus Cristo disse o seguinte aos seus seguidores: Vós sois o sal da terra. Ou por outra, vocês são o sal da terra. É sobre isso que nós vamos falar aqui neste vídeo e diremos como se tornar o sal da terra, por que você deve se tornar o sal da terra, como agir como um sal da terra e que proveitos o mundo terá quando você se tornar o sal da terra. Eu sou José Tomoceno do canal Minuto Espiritual e é sempre um grande prazer ter você aí a assistir estes vídeos que são publicados neste canal. Se esta é a sua primeira vez que entra em contato com os conteúdos deste canal, peço a você para se subscrever para não perder nenhum outro vídeo publicado aqui. Para você que já vem me acompanhando, mas ainda não se subscreveu, subscreva-se. E para os que já se subscreveram, sabem que neste canal só são abordados assuntos que conectam os corações através da fé. Antes de começar a falar acerca do assunto em causa, vamos ler o versículo bíblico. Vamos ler o livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, excepto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Sabemos que o sal possui muitas características ou funções, mas ao dizer que vocês são o sal deste mundo, Jesus Cristo explora aqui duas principais características ou funções, que são o sabor e a conservação, que é a característica que evita o apodrecimento. Uma das características fundamentais do sal na época de Jesus Cristo era a de preservar os alimentos. O sal era a melhor solução para impedir a deterioração dos alimentos, o apodrecimento dos alimentos. E para além disso, também funcionava como um tempero. Mas qual era o objetivo de Jesus ao dizer que os seus seguidores são o sal desta terra? Da mesma forma que o sal tem a função de preservar ou conservar os alimentos, os cristãos verdadeiros também devem preservar os valores e princípios do reino de Deus. Porque o mundo muitas vezes tem se desviado daquilo que é bom, daquilo que é justo, e caminha a passos largos em direção ao mal, à injustiça, à corrupção. E os cristãos são chamados aqui a combater constantemente contra estas coisas. Muitas pessoas não reconhecem a função, não reconhecem os impactos positivos que os cristãos trazem neste mundo. Escuta muito bem o que eu quero dizer. Por exemplo, se colocássemos aqui 2 pratos de comida na mesa, preparados da mesma forma e pela mesma pessoa, e sendo o mesmo tipo de alimento, mas cada prato foi preparado em panelas diferentes, 2 panelas diferentes, nas quais uma foi colocada o sal e a outra não se colocou sal nem em pequena quantidade. Será que é possível reconhecer qual destes pratos foi colocado o sal somente através de um olhar? Sem ter que provar nada, só olhando, vendo os pratos que foram preparados da mesma forma, é o mesmo tipo de alimento e foi a mesma pessoa que preparou, mas num foi colocado sal e no outro não. É possível verificar que aqui tem sal e aqui não tem só por olhar? Logicamente que não. E isso acontece também com a igreja neste mundo. Muitas vezes parece que a ação dos cristãos, a ação dos cidadãos do reino de Deus é nula neste mundo, ou é insensível, é irreconhecível. Mas Deus sabe o quão seria perverso, o quão seria depravado, o quão seria terrível este mundo se os cristãos não estivessem aqui. Pois a sua presença salga este mundo, a sua presença dá o sabor a este mundo. As suas orações, as suas ações fazem com que o pior não aconteça neste mundo. Lembremos de quando Deus queria destruir as cidades de Sodoma e Gomorra. Isso está escrito no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 20 até 32. Deus apresentou o seu plano de destruição das cidades de Sodoma e Gomorra ao Abraão. E o Abraão, por saber que o seu sobrinho Ló vivia naquela região, então ele começou a perguntar a Deus se ainda podia destruir ou poderia poupar as cidades se no caso encontrasse pelo menos 50 pessoas justas naquela cidade. E Deus respondeu dizendo que não poderia destruir as cidades de Sodoma e Gomorra se encontrasse lá pelo menos 50 pessoas justas. Mas o Abraão sabia o quão perversas eram as pessoas de Sodoma e Gomorra e que era pouco provável que encontrasse lá 50 pessoas. E ele começou a reduzir o número. Senhor, se encontrasse tantos, até chegou no número 10.
Ele disse, se encontrar lá 10 pessoas justas pelo menos, ainda vai destruir as cidades de Sodoma e Gomorra? E Deus disse, se eu encontrar 10 pessoas justas nas cidades de Sodoma e Gomorra, não destruirei. Olha, 2 cidades muito populosas. E Deus disse, se fossem encontrados lá somente 10 pessoas justas, as 2 cidades seriam poupadas da destruição. Infelizmente, não foram encontradas essas 10 pessoas. E as cidades foram destruídas. Queridos, os verdadeiros cristãos, os justos, os santos, são o sal deste mundo. Muita coisa pior não está acontecendo no mundo por causa da presença dos cristãos, por causa da presença dos santos que são fiéis à palavra. Muita coisa ruim que podia acontecer não está acontecendo pela presença dos cristãos. Sim, pela presença desse cristão descalço que você vê aí pregando na rua. Pela presença desse cristão sem teto. Pela presença desse cristão que você fecha o seu portão quando vê que ele está vindo para lhe dar as boas novas do Evangelho. É por causa dele que o mundo pelo menos tem sabor. É por causa dele que o pior não está acontecendo. Você pode não perceber isso, você pode não sentir isso, mas é por causa dele. Deus queria poupar 2 cidades grandes por causa só de 10 homens justos. Muitas coisas não caem sobre a terra, muitas coisas não afetam a terra por causa desses cristãos aí, que o mundo chama de fanáticos, que o mundo chama de barulhentos, porque eles estão a dar o sabor a este mundo. Eles estão a fazer com que os valores e princípios do reino de Deus se preservem aqui nesta terra. Se os cristãos não estivessem aqui, este mundo não teria essa pequena paz. É por isso que eu quase sempre digo nas minhas ministrações lá, no ministério em que eu congrego, que sinto pena de quem vai ficar aqui depois do arrebatamento. Sinto muita pena de quem não será arrebatado quando o Senhor vier levar os seus. Porque o mundo não vai prestar depois do arrebatamento. Se com a presença dos cristãos, com a presença do sal, o mundo está assim, imagine quando o sal for retirado. Imagine quando o Senhor levar os seus. Você já imaginou o que vai acontecer? Você tem certeza que quer viver isso? Você tem certeza que quer ficar? Então por que não entregar a sua vida a Cristo? Será que custa entregar a vida a Cristo? Queridos, Deus nos ama muito, mas Ele não quer com que nós nos sintamos como robôs, como gente que funciona a remote. Por isso, nos deu a liberdade de escolhermos aonde é que nós queremos pertencer. Então escolha o lado certo, escolha servi-lo, escolha tornar-se o sal deste mundo, para dar sabor ao mundo, para dar sabor às vidas das pessoas que estão ao nosso redor, refletindo o amor, a alegria, a esperança que vem por seguir a Jesus Cristo. E tem mais, para ser um conservante deste mundo, conservando e preservando os valores éticos, morais e princípios do reino de Deus. Vá hoje à igreja mais próxima, apresente-se a Cristo e diga a Ele que você o aceita como seu legítimo Senhor e Salvador. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos vocês e as vossas famílias. E para quem ainda não se inscreveu, por favor, inscreva-se neste canal, ative o sino das notificações. Não se esqueça de deixar o like neste vídeo e deixe o seu comentário sobre de onde é que você está assistindo esse vídeo. Se quer comentar acerca do tema que nós abordamos aqui, esteja à vontade. Então, desejo muita saúde para vocês, para de novo voltarmos a nos ver no próximo vídeo, para conectarmos os nossos corações através da fé.